Boa noite, né, irmãos? Boa noite. E a paz do Senhor esteja aqui no nosso meio, né? Vamos orar, né, mais uma vez, para abrir a palavra de Deus. Querido Deus, nosso Pai eterno, soberano, nosso Senhor, Criador e Salvador, nós te louvamos, te agradecemos. Damos graças, Senhor, porque até que isso tem nos ajudado, tem nos guardado e nos sustentado, Deus. Pegamos as nossas vidas aqui, cada um aqui em suas mãos, Senhor, confiantes nos méritos de Cristo, Deus, porque nós sabemos que nós não podemos nada sem Ti, Deus. Pedimos ao Espírito Santo, Senhor, que Ele esteja aqui conduzindo toda a palavra que vai ser lida aqui, que vai ser falada, que ela possa achar, Senhor, lugar em nossos corações. Nós pedimos essas bênçãos e já agradecemos em nome e amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 5, 13. Aqui no meu fala sal e luz, mas não vai falar dele todo, não. Como vai ser só o 13, vai ser mais sal da terra, né? Todos acharam, hein? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus foi bem enfático aqui, né? Se o sal não tiver sabor, né? Então ele não vai servir para nada. Nós sabemos, né, que o sal, sem sal na comida, a comida não tem gosto nenhum, né? Ainda falou que fica insípido, né? Fica todo, né, sem gosto, né? Nós todos sabemos, até nós que cozinhamos e também aqueles que comem, né? Pensa numa comida sem sal nenhum, né? Engraçado que o tempero pode até não ter o tempero, mas se não tiver o sal, né? Então, realmente, Jesus aqui foi isso aqui é a palavra dele no Sermão das Montanhas, né? Eu vou começar lendo uns textos aqui, depois eu vou pegar o livro aqui que a gente está com ele, que é E Recebereis Poder. Em Mateus 5,13, Jesus diz, vós sois, aqui vai repetir, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insosso, né? Ou falou insípido ali, com que se há de salgar? Para nada mais vale, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui Jesus, né? O que Jesus está afirmando é que os seus seguidores têm o dever, né, de influenciar o mundo positivamente. Né? Não é influenciar o mundo aí do jeito que a gente está vendo hoje, não, né, irmãos? Agindo para evitar, né, a corrupção moral da sociedade e dar o verdadeiro sentido à vida. Aqui nós vamos ver o significado, né, o significado do sal na Bíblia. Nós temos alguns textos aqui que vai nos ajudar. Ele como identidade declarada. Jesus não disse, veja que Jesus não falou assim, esforça-se para ser sal da terra, ele falou, mas ele afirmou, vós sois o sal da terra. É uma consistência natural de seguir a Cristo. Ele está querendo dizer aqui. Aí vem também a prevenção e pureza. Na antiguidade, o sal era usado para conservar os alimentos e impedir que estragassem, né? Aí Jesus vem comparando aqui com o cristão, com o sal. O cristão deve atuar na sociedade impedindo a degradação total dos valores de amor e justiça. Aí vem sabor e graça. O sal dá gosto à comida, como eu falei aqui agora há pouco, né? Assim, olha a comparação que Jesus faz. Como o sal dá gosto à comida, né? Quer dizer, assim o testemunho do cristão deve trazer esperança, bondade e relevância no ambiente ao redor. É isso que ele chama, ele nos compara com esse sal para isso. O que nós devemos fazer? Falou aqui,
devemos atuar na sociedade onde nós estamos, impedindo a degradação total dos valores de amor e justiça. Porque hoje a gente está vendo muito, né, irmãos, os valores como estão. A Edna orou aqui no início, né, e antes de orar ela falou, né, dos acontecimentos que estão aí, a gente está vendo toda hora, e a gente está vendo com muita frequência. Tudo que está acontecendo. Algumas pessoas ainda veem isso como natural. Mas para nós que somos cristãos e que acreditamos, né, na volta de Jesus, nós sabemos que Jesus já tinha previsto essas coisas que iriam acontecer. E a gente não pode achar esses acontecimentos normais mesmo, não. Porque a frequência que tem acontecido tudo isso pode ser normal. Às vezes as pessoas comentam, igual eu tenho visto, mar recuar, o pessoal fica assim, gente, deixa de ser bobo, isso sempre aconteceu. Eu moro aqui há tanto tempo, todo ano o mar recua, gente, em tanto lugar assim, igual tá vendo, né? Mar recua tanto que você vê pura areia, onde era mar é areia. Então, assim, a gente não pode entender esses acontecimentos como coisas normais. Não precisamos nos alarmar, né? Muita gente usa essas mensagens, né? essas notícias de internet para poder alarmar, para poder fazer medo. Mas nós precisamos também usar isso para falar mesmo da volta de Jesus, porque nós sabemos, como foi falado aqui agora, né? Da menininha lá. Então, assim, Jesus está usando muita coisa que está acontecendo para mostrar mesmo que ele está voltando. Então, nós que somos cristãos, nós sabemos que Jesus está voltando. E ele pede para a gente ser esse sal que ele falou aqui agora. Aqui vai falar mais coisas que nós precisamos, né, ser, como nós somos comparados a esse sal. O sal dá gosto à comida. Assim, o testemunho do cristão deve trazer esperança, bondade, também já li isso aqui, né? E relevância ao ambiente ao redor. Nós devemos fazer a diferença, né? Esse sal que Jesus compara aqui é que nós devemos fazer a diferença onde nós estamos. Ser sal é ser temperar, né? Com cuidado, com sabor mesmo, vamos dizer assim, com cuidado mesmo, né? Nós temos que ter esse cuidado de ser sal, mas não, né, exagerar. Rejeição. Se o sal perder o seu gosto, ele perde a sua função e se torna inútil. É o que ele falou aqui, né? Que você não servir para isso. Ou seja, se nós cremos em Cristo, nós temos Cristo no coração, nós estamos pregando a mensagem. Se nós não fizermos isso, não formos esse sal com tempero, né, ideal para as pessoas, como é que nós vamos testemunhar de Cristo? Nós vamos servir para quê? É isso que ele quer dizer aqui. Aqui, quando Jesus nos compara com o sal, ele quer dizer que devemos misturar com o mundo no sentido, misturar com o mundo, olha, no sentido e no propósito de transformá-lo. Não é misturar com o mundo e ficar igual ao mundo, não, irmãos. Né? Jesus quer dizer que nós devemos misturar, ou seja, estar no meio das pessoas, como Jesus fazia, né? Jesus não ficou isolado, ele estava no meio de pessoas. Então ele chama nós cristãos, né, nós que somos seguidores dele, a fazer parte, né, deste mundo, misturar com ele no sentido e propósito de transformá-lo. Ou seja, devemos estar inseridos, né, no mundo e transformar para a influência do bem. E isso é ser testemunho de Jesus, né? Como eu falei aqui, Jesus ele estava no meio de pessoas. Jesus não ficou isolado. Toda vez, você pode olhar todo o testemunho dele, né, quando ele fazia algum milagre, ele estava junto com pessoas. Ele estava no casamento, né, nas bodas de Caná, em meio de pessoas. No meio, mas ali com o sentido de transformar, de fazer o bem, de ajudar, de fazer a pessoa crescer espiritualmente. Não é estar no mundo fazendo tudo que o mundo está fazendo, né? Esse é o desejo de Jesus. Aqui no livro Recebereis Poder, não é isso? E Recebereis Poder, de Ellen White, nós vamos ler aqui, falando do sal da terra. Deus trabalhará com a igreja, mas não sem a sua cooperação. Cada um de nós que provou a boa palavra de Deus, deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ora, repete aqui, né? Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal
O sal que conserva o sabor do cristão é o amor de Jesus no coração. Olha, o sal que conserva o amor do cristão é o que conserva o sabor do cristão, é o amor de Cristo no coração. A justiça de Cristo impregnando a alma. Se o que professa a religião quiser manter a salvífica eficácia de sua fé, sempre deverá manter a justiça de Cristo diante de si e ter a glória de Deus por sua retaguarda. Então o poder de Cristo será revelado na vida e no caráter. O que ela está explicando aqui? Nós precisamos ser esse sal aqui, esse tempero, para que Jesus brilhe, né? Para que o amor de Cristo no coração das pessoas sejam também transformados, como ele tem transformado a nossa vida, né? Vou repetir aqui, se o que professa a religião quiser manter a salvífica eficácia de sua fé, sempre deverá manter a justiça de Cristo diante de si e ter a glória de Deus por sua retaguarda. Então, o poder de Cristo será revelado na vida e no caráter. Então, nós precisamos ter, né, essa revelação de Cristo na nossa vida e no nosso caráter, né, para a gente mostrar lá fora o valor que tem Cristo, né? E como nós estamos falando de acontecimentos, de fatos, né, reais que estão vindo, provando a volta de Cristo, né? Ele já falou que ele voltava, então nós não podemos negar isso, nós sabemos que ele volta. Vamos, nesse instante, dobrar os nossos joelhos e vamos pedir a Deus que ele nos dê discernimento e também discernimento para toda a nação, para todo esse povo, para que eles aceitem Jesus como Salvador, né, da vida deles, porque a gente não sabe se tudo isso está acontecendo, já pode ser, né, a volta de Cristo que está próxima. Então nós vamos nesse instante orar e pedir a Deus para nos dar esse discernimento e também despertar o mundo, né, para que eles aceitem Jesus como Salvador da vida de cada um. Vou dar um minutinho para cada um orar, tá? Amém. Tem alguns textos que eu salvei aqui para estar comentando também sobre esse sal da terra. Enquanto Jesus falava, as pessoas podiam ver um sal branco brilhando nos caminhos, onde havia sido jogado fora, porque havia perdido o sabor. Naquela época, né, faziam isso, né, o sal que não prestava, né, que já não servia para nada, então eles viam isso. Havia perdido o sabor, uma ilustração muito clara do que o mestre dos mestres estava dizendo. Além de dar sabor, o sal também conservava. O sal não traz apenas sabor, também serve como conservante. Quando Jesus nos chama para ser como o sal, ele está nos convidando a nos tornarmos agentes na salvação de outros, né? Ele não quer dizer, falando só, né, ser sal, não. O significado dele, né, que ele quer passar para nós, ele está convidando a nos tornarmos agentes da salvação de outros. Como que a gente pode fazer isso, né, irmãos? Ser agentes da salvação de outros. Através do nosso testemunho, né, através da gente estar estudando a palavra de Deus, falar com o irmão, ajudar o nosso próximo, tem várias maneiras, né, a gente ser esse agente de salvação. Ajudar o nosso próximo, ouvir, às vezes, né, hoje a gente anda, vive, né, num mundo de tanta correria, de tanta pressa, que eu mesma falo por mim. E tem hora que eu vejo que às vezes a pessoa quer conversar, quer falar alguma coisa, a gente passa tão despercebido, só cumprimenta a pessoa, e não tem tempo mais para parar, para conversar mais com a pessoa. E às vezes aquele momento ali que a gente para dar atenção para a pessoa, é um momento que às vezes vai ajudar a pessoa que precisava falar ou desabafar alguma coisa, né? Então, isso é ser agente, né, de salvação. Cristãos que são purificados por meio da verdade, escreve em Ellen White, possuirão qualidades salvadoras que preservarão o mundo da inteira corrupção moral. Aqui está lá no livro O Maior Discurso de Cristo, página 35. Cristão precisa se misturar para ser eficaz.
Mas, para sermos eficazes, devemos nos misturar com os outros por meio de um contato pessoal e carinhoso. É o que eu falei aqui. Não é só misturar, né? Misturar para fazer coisa errada. Aqui que está falando é o contrário. Né? Misturar com os outros por meio de um contato pessoal e carinhoso. Quando outros virem o amor de Jesus em nossos corações e sua justiça permeando nossas vidas, seus corações serão aquecidos por nosso interesse e amor altruístas por eles. Isso não vem por nosso próprio poder. Importante saber disso, né? É o poder do Espírito Santo que traz transformação em nossas próprias vidas e na vida daqueles que tocamos. Sem uma fé viva, é impossível alcançar os céticos. A consagração pessoal ao Senhor é vital. Nós lemos: sem uma viva fé em Cristo como Salvador pessoal, é impossível fazer com que nossa influência seja sentida em um mundo cético. Né? Não podemos dar a outros aquilo que nós mesmos não possuímos. Eu acho essa frase muito bonita. Realmente, né? Nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não possuímos. Se nós não buscamos, não estamos conectados com Deus, não temos testemunho para dar, como é que nós vamos postar para o outro? Né? É proporcionalmente a nossa própria devoção e consagração a Cristo que exercemos uma influência para benefício e erguimento da humanidade. Também está lá no maior discurso de Cristo. Aqui no finalzinho do livro, aqui fala assim, ó: se desprenda nossa língua para falar de sua bondade, para contar algo do seu poder, de Jesus, né? Se nós formos, aqui fala se fordes sensíveis à atração de Jesus, não deixareis de ter influência sobre alguém por meio da beleza e do poder da graça de Cristo. Contemplemo-lo e sejamos transformados à imagem daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E compreendamos que somos aceitos no amado, completos naquele que é a cabeça de todo principado e potestade. Amém? Amém. Jesus, né? Aqui o finalzinho do texto vai falar assim: na Bíblia a expressão sal insosso vem do Sermão da Montanha. Em Mateus 5,13, onde Jesus diz que os discípulos são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, fica insosso. Ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Isso significa que, olha a mensagem de Jesus para nós: o cristão que perde sua essência, seu testemunho e seu compromisso com o Evangelho, torna-se inútil para a sua missão espiritual. Misericórdia, né? Então, que nós possamos, né, pedir a Jesus e o Santo Espírito dele para nos iluminar e nos fazer esse sal, né? Esse sal que dá sabor, né, à vida do outro, à nossa própria vida, para a gente ser testemunho. E que, gente, nós falamos aqui sozinhos, nós não vamos conseguir. Se a gente não orar, não pedir todo dia, clamar pelo Espírito Santo, essa vida que hoje nós levamos aqui na Terra nos faz viver muito longe dos propósitos de Cristo. Né? Então, nós precisamos todo dia consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família, consagrar nossos afazeres, né? Que a gente sai de casa, não sabe o que vai acontecer, para que nós possamos ser esse sal, né? Dar sabor, ajudar outras pessoas, ser testemunho verdadeiro de Cristo e assim apressar, né, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus possa nos ajudar a ser esse verdadeiro sal da terra. Amém? Nós vamos louvar, né? Escolhi esse louvor que fala de sal da terra mesmo. Jesus deu esta missão.
cativar. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Vamos nos ajoelhar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos, Senhor, que tivemos aqui, mais uma vez um encontro com o Senhor, onde o Senhor falou conosco, Pai, através da tua palavra, porque nós sabemos que quando nós abrimos a Bíblia, que é a palavra do Senhor viva, Senhor, é o Senhor falando conosco, Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, como a tua palavra diz, sermos verdadeiros sal da terra, Pai. Cada um de nós aqui possamos carregar em nós, Pai, a responsabilidade de ser esse sal da terra. Mas ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos nós sabemos que nós não conseguimos, Deus, a sermos um bom tempero, Pai, para as pessoas, sermos temperados com esse sal que o Senhor falou aqui, que é o sal que dá sabor, que ajuda, Pai, que leva a palavra do Senhor, que ensina, que ora pelas pessoas. Nós queremos ajudar, Pai, no Evangelho, que mostrando, Pai, a cada um o valor que tem o Senhor, Pai, nas nossas vidas e neste mundo, Senhor, que nós sabemos que vivemos num mundo de trevas, mas a Tua luz, Senhor, ela brilha aqui entre nós, Senhor, e brilha aqui no mundo, Deus. Não deixe essa luz apagar nunca, Senhor. Nos ensina, por favor, com a Tua mensagem, com a Tua palavra, com o estudo da Tua palavra, a sermos verdadeiros sal da terra, Senhor. Nos usa como instrumentos do Senhor, onde estivermos, ó Deus, e que o Senhor também possa enviar os Teus anjos para nos ajudar, ó Deus, porque nós sabemos que através de nós sozinhos nós não conseguimos, ó Deus. Dependemos do Teu Espírito Santo, da Tua vontade. Então, Senhor, fala conosco cada dia mais, nos convence e nos ajuda a levar o Teu Evangelho verdadeiro para esse mundo, Senhor. São as bênçãos que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.